Fala galera, vamos falar aí sobre um assunto polêmico. Tá? Se a gente analisar bem a Bíblia não é Deus. Deus é Deus, a Bíblia é a Bíblia. Eu estou falando de Deus, estou falando da Bíblia. Sou um homem de fé. Problema nenhum com quem tem religião, eu não tenho. Mas a realidade é o seguinte: nós vemos Alexandre de Moraes fazendo o que ele está fazendo. Tá, beleza. Aí, ditador da toga, é um cara que não tem empatia por pessoas, vamos dizer, odiados por muitos. Mas a gente lê a Bíblia, Deus também não foi tão bonzinho assim. Lúcifer, não sou luciferano, já falei que eu não tenho religião, mas ele se rebeliou contra Deus. Se rebeliou. Qual filho que não se rebele, às vezes, contra o pai? Muitos se rebelam. Um de uma forma, outros de outra. Não estou defendendo Alexandre de Moraes, não estou defendendo Lúcifer, mas estou dando uma opinião. Muitas coisas do Alexandre de Moraes eu não tenho acordo. A maioria das coisas. Mas se você ler a Bíblia, na Bíblia Deus também, segundo a Bíblia, eu não acredito nessa Bíblia de Deus, eu acredito em Deus, mas se formos ver sobre a Bíblia, Deus foi tirando o julgamento de Deus para Lúcifer foi fora da normalidade, vamos dizer assim. Aí teve uma rebelião, uma baderna. E Lúcifer foi jogado no inferno por milhares de anos. E diz que Lúcifer que faz isso, aquilo, outro. Mas segundo a própria Bíblia, isso bate uma contradição. Que dizem que ele foi preso no inferno e acorrentado. Mas, além dele, caiu outros anjos caídos. Talvez são esses que recebem oferendas para fazer algo. Oferendas trazidas por rituais de magias negras ou de religiões afros. Não estou falando mal da religião afro, tanto que muita gente vai que não quer o mal dos outros, que é mais como é que se diz, dentro da fé dele, resolver a sua própria vida. Então Deus, acho que o julgamento dele não foi também muito forte para esses anjos, para Lúcifer. Não estou defendendo Lúcifer, já falei, não estou defendendo Alexandre de Moraes, tem muitas diferenças de opiniões contra ele. Então eu não sou muito de acreditar nessa Bíblia atual. Acho que essa Bíblia foi escrita por homens, em bons momentos e em más momentos. E se você vê, a maioria na Bíblia tem muitas coisas hediondas. No Velho Testamento, invadir locais, pegarem mulheres, levarem crianças, até matarem, roubar tudo que tem lá, matar os homens. Então isso se confunde muito às vezes com certas coisas que Alexandre de Moraes faz. Então o que eu estou dizendo? Não estou falando que eu não creio em Deus, que eu não acredito em Deus, que eu não tenho fé em Deus. Eu estou dizendo que eu não acredito nessa Bíblia que está aí. É só você testar, pesquisar e ver a Bíblia. Se Deus é perdoador, então para que esses espíritos, esses anjos que foram caídos, são condenados para sempre? Aí vive essa guerra de rituais, pagando anjos caídos, não realmente para Lúcifer, que ele está preso, aí pagando
através de rituais, ele às vezes fazer mal para as pessoas, enquanto na realidade a Bíblia está escrito que Lúcifer é como é que se diz? Ele não faz, ele cobra de quem fez o errado. Então, se você lê a Bíblia, você vê que Alexandre de Moraes trabalha muito de uma forma que tu vai ver que tem coisa dentro da Bíblia que é a mesma coisa. Ele fez o julgamento e ele bateu o martelo por uma manicure, 14 anos de prisão, só porque ele escreveu numa estátua, perdeu o mané, uma frase dita por um Supremo do Tribunal, pelo Barroso. Então a gente não tem que perder a fé em Deus, tem que continuar tendo a fé em Deus, mas em Deus de verdade, não nesse Deus pregado pelas igrejas, aonde eles só querem dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. É pastor andando com segurança, andando com carro de mais de 1 milhão e morando em mansões que valem mais de 10 milhões ou tendo fazenda que vale mais de 30 milhões. Essa é a realidade da coisa. Então, nesse mundo, eu acho que a gente está aqui de passagem para evoluir, porque eu acho que a gente não está vivo, eu acho que a gente está morto. Eu acho que a gente morre para viver. É por isso que na Bíblia está escrito: é melhor morrer do que nascer. É melhor morrer do que nascer. Porque talvez a gente não está morrendo, aí é que a gente está nascendo. E aqui a gente pensa que está vivo, mas está morto, dentro de um déjà vu, onde a gente acorda todos os dias e faz as mesmas coisas. E passa por aflições. Porque pode ser o cara mais rico do mundo, porque ele também terá aflições. É assim. Então eu acho que a Bíblia deveria ser reescrita. Mas não tem como. A maioria dos evangélicos ou outras religiões, ou católicos e tal, estão corrompidas. Então quem escreve? Então, acho que ninguém escreve. É acreditar em Deus. É acreditar que Deus é Deus de verdade. E que muitas coisas que estão na Bíblia não é o que está escrito. Essa é a grande realidade. Depois eu espero que o mundo passe logo. Mas espero estar sempre evoluindo aqui para talvez não ter que voltar. Porque como eu acredito na reencarnação, acho que muita gente não vai estar preparada para poder ir já para um lugar melhor. E ter que voltar. Uns melhores e outros piores. Um vai nascer jogador, ou filho de milionário, mesmo assim vai ter problemas e aflições. Outros vão nascer filhos de cracudo, filhos de pessoas que não têm condições para nada, mas eu acho que é por causa da plantação. Às vezes o cara fez uma boa plantação aqui nesse mundo, dessa vez, mas não estava pronto para ir para um lugar melhor, que não tem dinheiro no mundo que pague esse lugar melhor. Tem outros que não conseguiram chegar a esse patamar de ir para esse lugar melhor, mas chegou num patamar, pelo menos, de viver aqui uma vida menos ruim. Então, é o que eu digo. A Bíblia, o Deus dessa Bíblia aí, é um Deus ditador, é um Deus, como é que se diz, tirano. É um Deus que não é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus dessa Bíblia que diz que foi inspirada por Deus. E eu acredito que não tenha sido. É um Deus aonde o nome de Cristo tem poder. Mas como vocês têm visto, profeta Mirim, onde vocês têm visto que são pessoas fazendo sensacionalismo só por causa de grana, de ser conhecido, de ser o popstar da igreja. Então não vamos crer totalmente na Bíblia. Tem muita coisa boa que a gente pode usar para a nossa vida e para a nossa evolução. Mas tem muita coisa que a gente tem que deletar da Bíblia, que não é de Deus. E nem as coisas boas que estão ali também não é Deus que inspirou, escreveu. São pessoas boas que fez uma boa história. Assim como Jesus
veio aqui na Terra, morreu jovem por amar as pessoas. Ele não foi morto pelo diabo ou por Lúcifer. Não foi morto. Ele foi morto por seres humanos, por religiosos daquele local. Por religiosos. Tanto que o chefe lá da época falou: eu não vejo crime nesse homem. Mas ele vai ser julgado então na área dele. Essa aqui na minha área de julgamento. Aí vai para um lugar, volta para o outro, e ele falou: eu lavo as minhas mãos. Eu não vejo crime nesse homem, eu lavo as minhas mãos. Tudo politicagem. Talvez ele podia se meter, ó, não pode. Aí já roubava guerra com o outro lado. É tudo assim que funciona. Então Deus não é o Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos no mundo de evolução. E Deus é Deus. Mas nem tudo que está na Bíblia, essa Bíblia não foi inspirada por Deus. Nem tudo que está na Bíblia foi... Nem tudo não, nada que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Inspirada por pessoas boas e por pessoas ruins. Assim como no mundo tem pessoas boas e pessoas ruins. Assim como eu não concordo com a maioria das coisas que o Alexandre de Moraes faz. Mas também a gente não consegue saber o que está por trás das cortinas da política. E hoje o mundo está muito, como é que se diz? Dividido, pelo menos o Brasil, muito dividido. Uns acreditam que ele está certo, outros acreditam que ele está errado. Uns amam o Lula, os outros amam Bolsonaro. E na Bíblia está escrito: a idolatria é um horrível pecado. É um horrível pecado. E mesmo assim, as pessoas idolatram pessoas. Essa é a realidade. Valeu. Eu sou o Lindomar. E fim de papo.